A primeira pergunta, nos enviaram um comentário. Vou compartilhar com vocês aqui e vamos comentar esta mensagem que nos enviaram. Não precisa ser muito religioso ou estudioso para saber que o dito ou a dita reencarnação não existe na realidade. A reencarnação vem de um segmento de seres milenares, mas foi desmascarado pela encarnação do Verbo de Deus, Yahvé, encarnado na pessoa de Jesus Cristo, e sua ressurreição tirou todas as dúvidas. Na verdade, a reencarnação não tem absolutamente nada a ver com a encarnação do Verbo de Deus, verdadeiro ser que veio dos mundos dimensionais para cá. E também não tem nada a ver com Yahvé, que é um Anunnaki, é um ser que se passou por Deus. Aliás, não um, vários Anunnakis, Anu e seus filhos, se fizeram passar por Deus. Yahvé significa a letra inicial de cada nome dos seus filhos na época. E os Anunnakis tiveram esse poder. De fato, os Anunnakis, quando morrem, não reencarnam. Muito menos passam pela ressurreição. Muito menos conseguem evoluir para outras realidades dimensionais. Absolutamente, essa história de que a reencarnação não existe, não procede. Não tem lógica, porque senão não haveria evolução constante para nós aqui. Nós teríamos um tempo de vida muito curto para atingirmos o propósito maior. Nós perdemos a consciência. Tanto é que todas as civilizações antigas falavam da reencarnação e as religiões ocidentais começaram a negar a existência da reencarnação. Principalmente o cristianismo, porque ameaçava os interesses políticos, ideológicos que eles tinham para manipular as pessoas. Era mais fácil condenar ou salvar o indivíduo após a morte, tendo uma única vida. Assim você despertaria o medo, a ganância e manipularia toda a realidade e o propósito real da vida na Terra, tirando as pessoas do caminho correto. Então a reencarnação sempre foi ensinada no Oriente, sempre foi passada pelos deuses, pelos mensageiros divinos, por todos os grandes avatares na Terra. Nós, que ficamos um pouco ainda ignorantes com relação a isso, achamos que a ressurreição substitui a reencarnação. Não, a ressurreição de fato tem a ver com a transmutação física. Ela existe, é possível. Emmanuel, Cristo, mostrou o caminho, passou por essa experiência, assim como muitos dimensionais passaram. Só que isso não exclui a existência da reencarnação. A reencarnação é a lei divina que nos dá a oportunidade para continuarmos nosso compromisso, nossa evolução aqui, na terceira dimensão. Morrendo, nós não evoluímos, apesar de irmos para outro local que existe aqui na Terra, nós temos que regressar e reconstituir nosso corpo, reencarnando ou através da ressurreição. Só que o processo da ressurreição depende muito de um treinamento evolutivo que nós temos que fazer como dimensionais. Cristo fez isso. E Jesus Cristo nada tem a ver com Yahvé. Foi um Anunnaki. A realidade foi escrita e selada pelo testemunho de sangue de milhares de cristãos e por muitas pessoas da época que presenciaram e viveram todas as experiências da verdade revelada em Jesus Cristo. O fato foi tão grandioso que dividiu a história humana em antes e depois de Cristo e ficará por todas as gerações o conhecimento da verdade. Está documentado com fatos, atos e circunstâncias por toda a eternidade. Na verdade, existe a encarnação e a ressurreição. Um ser humano jamais poderá reencarnar em outro corpo, humano ou de animais. Na verdade, a reencarnação existe. De fato, não vamos reencarnar em corpos de animais. Reencarnamos sempre como humanos. Os animais reencarnam como animais. Os humanos reencarnam como humanos. Assim a evolução prossegue. Agora, de fato, a história marcou essa experiência da ressurreição e da transmutação de Cristo. Na época, quando ele voltou à vida, após a crucificação, ele mostrou que ele continuou existindo, ele voltou a viver, porque ele queria ensinar a única saída que nós temos, atingir a frequência da vida eterna, que seria todo o conhecimento que ele já havia deixado junto com Maria Madalena, sua esposa, né? A reencarnação fazia parte dos ensinamentos dele.
porque após a morte, reencarnando, nós continuamos nosso processo evolutivo. Apenas aqueles que atingem um nível superior, que nós chamamos de ascensão espiritual, então estes conseguem passar pela ressurreição ou reconstituição do seu corpo no momento cíclico adequado. Então eles ficam aguardando. No momento certo, eles poderão passar por essa experiência transmutativa também. De fato, a história foi um marco. Depois daquela experiência, porque esta comprovação da vida eterna mostrada por Jesus foi o grande diferencial, o divisor de águas, para a evolução dos dimensionais da raça adâmica aqui na Terra. Pena que esse conhecimento foi perdido, inclusive mal interpretado pela Igreja e pelos cristãos. Depois da ressurreição, todos terão o poder de materialização em qualquer lugar do universo, de acordo com a sua estrutura e silhueta corporal vivente na Terra, se assim o Criador os permitir. Nenhum anjo caído poderá explicar este mistério. Depois que nós atingirmos a frequência transmutativa, não necessariamente a ressurreição. Ressurreição se dá após a morte. Se nós atingirmos a frequência transmutativa, nós vamos passar para uma outra dimensão, ir para o reino de Deus, as dimensões superiores, o céu. O que significa isso? Nós vamos transcender esta realidade física material densa. Assim, nós poderemos regressar e materializar nossos corpos na silhueta de luz, com o nosso corpo de luz, nosso corpo físico transmutado, glorificado. Está correto. Agora, nada tem a ver com a permissão do Criador. Primeiro que não é um Criador, é um casal Criador, um homem e uma mulher. Deus, o casal que tudo manifestou neste universo. Então não existe esse criador masculino, machista, que todos dizem por aí. Não. É um casal trabalhando juntos. E eles estão permitindo que a humanidade evolua e siga o seu caminho de desenvolvimento. Eles não impedem absolutamente nada. Eles estão no seu processo de criação e de evolução também. As criaturas manifestadas no seu universo estão evoluindo junto com ele. E nós estamos nesse processo. Passando através da frequência transmutativa para outras dimensões, nós chegaremos mais próximos do casal criador. O Senhor Deus Yahvé nos dá coragem, força e fé, honra para a vitória nas batalhas. O Criador do universo e de todas as criaturas, visíveis e invisíveis, não se revelou ao mundo em espírito puríssimo e perfeitíssimo. Se fosse assim, ninguém sobreviveria ao seu esplendor. O seu espírito foi encarnado como homem para revelar ao mundo a sua existência e amor a toda a humanidade. Nos ensinou o caminho da verdade e justiça, para que todos fossem salvos, de acordo com seu livre-arbítrio. Deus Yahvé seja louvado e o inimigo seja vencido. Deus Yahvé não deve ser louvado coisa nenhuma, porque esses Anunnakis não merecem nenhuma atenção nossa. Eles enganaram a gente. Nós estamos manipulados por essa linguagem mística, religiosa, que nos leva a lugar nenhum. Nós estamos iludidos com essa questão religiosa. Quando nós falamos da presença de Cristo, a presença de Emanuel e Lilith, o casal que refletia a frequência do casal supremo aqui na Terra, sim, estávamos falando de uma intervenção juntamente com todos os dimensionais que aqui vieram. Então, temos que nos desapegar, nos libertar dessas amarras religiosas e buscar essa compreensão que vai além dessa visão religiosa e do Deus criado pelos homens. Esse Deus que todos estão adorando, na verdade é um ser humano como nós, pouco diferente, meio cabeçudo, feio, cabeçudo e muito alto. E nós, no passado, achávamos que estes eram deuses. Não são. Infelizmente, fomos enganados pelas religiões. Agora, ainda dá tempo da gente acordar. Chegou o momento de nos libertarmos. Temos que nos encontrar e salvar a nós mesmos das religiões, porque a religião é a pior prisão e a grande manipulação das nossas mentes. Chegou o momento. Para mais conteúdos como esse, siga esta página.